O barril de amutilado. Tinha vindo a suportar o melhor que podia as 1001 ofensas de Fortunato, mas quando ele se atreveu a insultar-me, jurei vingança. Conhecedores como sois da natureza da minha alma, não suporeis, contudo, que eu tenha proferido alguma ameaça. Não. A seu tempo vingar-me-ia, isso era o ponto assente. Mas a própria decisão com essa resolução fora tomada excluía a ideia de risco. Não só se impunha que o castigasse, como que o fizesse impunemente. Não se desagrava uma afronta quando o castigo atinge aquele que se quer desagravar, e ela fica igualmente por desagravar quando o vingador não consegue dar-se a conhecer como tal ao autor da afronta. Fique bem entendido que nem por palavras nem por obras eu dei motivos a Fortunato para duvidar da minha boa vontade. Continuei, como era de hábito, a sorrir diante dele, e ele não percebeu que agora eu sorria ao pensar na sua imolação. Tinha um ponto fraco esse Fortunato. Embora noutros aspectos fosse um homem digno de respeito e até de temor, orgulhava-se dos seus conhecimentos por vinhos. Poucos italianos possuem o verdadeiro espírito conhecedor. Na maioria deles o entusiasmo é postiço e destina-se a aproveitar a ocasião e a oportunidade para ludibriar milionários britânicos e austríacos. Em matéria de pintura e de pedras preciosas, Fortunato, como todos os seus compatriotas, era um charlatão. Mas no que tocava a vinhos velhos, era sincero. Quanto a isso, eu não diferia substancialmente dele. Também o era entendido em vinhos italianos, de qualidade, e comprava-os em grande quantidade sempre que podia. Fui numa tarde, quase ao anoitecer, no auge da loucura da quadra carnavalesca, que encontrei o meu amigo. Ele abordou-me com uma cordialidade excessiva, pois tinha bebido muito. Vestia um fato de bobo, trazia umas calças justas às listas, de várias cores, e na cabeça um chapéu cómico com guizos. Como fiquei tão satisfeito por vê-lo que pensei que nunca mais acabaria de lhe apertar a mão. Meu caro Fortunato, disse eu, ainda bem que o encontro. Você hoje está numa esplêndida figura. Mas olha, por acaso, eu recebi uma pipa de um vinho que passa por ser mutilado e tenho as minhas dúvidas. Como? Respondeu ele. Mutilado? Uma pipa? Impossível. E em pleno carnaval? Eu tenho as minhas dúvidas. E eu fui suficientemente tolo para o pagar como sendo amutilado, sem o consultar a esse respeito. Não havia maneira de o encontrar e tinha receio de perder a pechincha. Mas tenho as minhas dúvidas. Amutilado. Eu quero tirá-las. Amutilado. Como você está ocupado, eu vou ter com o Lucchesi. Se alguém tem sentido, critica ele. Ele me dirá. Lucchesi não distingue o amutilado do xerez. E contudo, há todos que pretendem que a matéria de paladar não lhe ficará atrás. Vamos lá. Mas onde? À sua adega? Não, meu amigo, não quero abusar da sua boa vontade. Compreendo que tem um compromisso e o Lucchesi não tem compromisso nenhum. Vamos. Não, meu amigo, não é pelo compromisso, mas o frio intenso que bem sei que o faz padecer. A adega é insuportavelmente úmida, está encrustada de salitre. Não faz mal. Vamos. O frio não tem importância nenhuma. Mutilato. Foi entrojado, foi o que foi. E quanto a esse Lucchesi, não seria capaz de distinguir o xerez do amutilado. Dizendo isto, fomos. Não estava nenhum criado em casa. Tinham-se esgueirado todos para se divertirem, fazendo jus à época. Eu dissera-lhes que só regressaria na manhã seguinte e dera-lhes ordens específicas e explícitas de não porem um pé na rua. Estava bem ciente de que essas ordens eram suficientes para garantir o imediato desaparecimento de todos, sem exceção, mal eu virasse as costas. Tirei 2 archotes dos respectivos suportes e, dando um a Fortunato, convidei-o com uma vénia a atravessar diversas fiadas de compartimentos até à arcada que conduzia à adega. Desci uma comprida e sinuosa escada, pedindo-lhe para ter cautela ao seguir. Chegamos por fio ao fundo da descida e pisámos ambos o úmido pavimento das catacumbas dos Montresor, a minha família. O passo do meu amigo era incerto e os guizos do chapéu tilintavam à medida que ele andava. A pipa? Perguntou ele. Está lá mais à frente. Mas pare na trama branca que brilha nas paredes desta cave. Ele voltou-se para mim e cravou nos meus olhos vítreos que destilavam a reuma da embriaguez. Salitre! Há quanto tempo é que tem essa tosse? Durante vários minutos o meu pobre amigo não conseguiu responder. Não é nada.
Venha, voltemos para trás. A sua saúde é preciosa. Você é rico, respeitado, admirado, adorado. É feliz como eu outrora fui. É um homem cuja falta seria sentida. Eu não faço a diferença. Vamos voltar. Você ainda adoece e eu não quero ser responsável por isso. Além disso, há o Lucchesi. Basta! Esta tosse não tem importância nenhuma. Não me há de matar. Não há de ser de tosse que morro. Bem, isso é verdade. E realmente não era a minha intenção afligi-lo desnecessariamente, mas deve tomar todas as adequadas precauções. Um golo de Médoc proteger-nos já da umidade. Dizendo isto, partiu o gargalo da garrafa, que tirei de uma longa fila de outras semelhantes pousadas na terra. Beba, disse eu, oferecendo-lhe o vinho. Ele levou aos lábios, olhando soslaio. Fez uma pausa e fintou-me com um ar de familiaridade, ao mesmo tempo que os guizos tilintavam. Bebo, disse ele, pelos sepultados que repousam à nossa volta. E eu bebo pela longa vida. Voltou a dar-me o braço enquanto avançávamos. Esta adega é muito grande. Eu disse, os Montresor eram uma família ilustre e numerosa. Não me recordo das vossas armas. Portanto, é um grande pé humano de ouro em campo azul. O pé esmaga uma serpente rampejante cujos dentes estão cravados no calcanhar. E a divisa? Ninguém me insulte impunemente. Muito bem. O vinho brilhava nos olhos e os guizos tilintavam. A minha imaginação inflamou-se também pelo Médoc. Tínhamos passado por paredes cheias de ossos empilhados, com barris e escoras de permeio, até aos mais secretos recessos das catacumbas. Voltei a parar e desta vez atrevi-me a agarrar Fortunato um braço acima do cotovelo. O salitre, veja como ele aumenta. Cai como musgo do teto das abóbadas. Estamos abaixo do nível do rio. As gotas de umidade escorrem por entre os ossos. Venha, vamos embora antes que seja demasiado tarde. Está a tossir. Isto não é nada. Prossigamos. Mas antes, outro golo do Médoc. Quebrei e estendi-lhe uma garrafa grande de graves. Ele esvaziou-a de um só trago. Luzia-lhe nos olhos um fulgor intenso. Riu-se e atirou a garrafa ao ar, fazendo um gesto que não compreendi. Olhei para ele surpreso e ele repetiu o movimento. Um movimento grotesco. Não compreende? Perguntou ele. Não. Então não pertence à Irmandade. Como? À mansão. Sou, disse eu. Sou. Você, impossível. Maçã, tornei eu. Um sinal, disse. É este, respondi tirando uma colher de pedreiro do meio das dobras do meu casaco. Está a brincar, exclamou ele recuando uns passos. Mas continuemos até ao mortilato. Que seja, disse eu, voltando a guardar a colher debaixo da capa e tornando a oferecer-lhe o braço. Ele apoiou-se pesadamente nele. Continuámos o nosso caminho em busca da mutilade. Passámos por uma fiada de arcos baixos, descemos, seguimos adiante e tornámos a descer. Chegámos a uma funda cripta, onde a contaminação do ar fazia os nossos archotes luzir mais do que arder. No extremo mais afastado da cripta via-se outra menos ampla. As suas paredes estavam forradas de restos humanos empilhados até ao teto abobadado, à maneira das grandes catacumbas de Paris. 3 lados desta cripta interior estavam ainda ornamentados desse modo. No quarto deles, os ossos tinham sido roubados e jaziam desordenadamente por terra, formando em determinado ponto um monte de tamanho apreciável. No interior da parede assim posta a descoberto pela remoção dos ossos, distinguíamos um recesso ainda mais profundo de uns 4 pés de comprimento, 3 de largura e 6 ou 7 de altura. Parecia ter sido construído sem qualquer fim especial, limitando-se a constituir o intervalo entre 2 colossais suportes do teto das catacumbas, tendo por fundo uma das paredes de granito maciço que as delimitava. Foi em vão que Fortunato levantou o seu mortiço archote e tentou proscrutar as profundezas daquele recesso. A débil luz que ele emitia não nos permitia ver o seu fim. Continuo, disse eu. O mortilado está ali dentro. Quanto a Lucchesi, é um ignorante, atalhou o meu amigo, avançando com um passo incerto, enquanto eu segui imediatamente no seu encalço. Daí a pouco alcançou o extremo do nicho e, verificando que o granito lhe vedava a passagem, ficou numa desorientação aparvalhada. Mais momento e eu tinha-o acorrentado ao granito. Na superfície deste havia 2 gramos de ferro, distantes cerca de 2 pés um do outro na horizontal. De um deles prendia uma curta corrente e do outro um cadeado. Passar-lhe a cadeia à roda da cintura e acorrentá-lo foi obra de poucos segundos. Estava demasiado surpreendido para reagir. Tirando a chave, afastei-me do recesso. Passa a mão, disse eu, pela parede.
Não pode deixar de sentir o salitre. Está mesmo muita umidade. Mais uma vez, deixe-me implorar-lhe que volte para trás. Não? Nada? Então, decididamente, é forçoso que o deixe. Mas primeiro tenho de lhe dispensar todas as pequenas atenções ao meu alcance. O amortilato! Exclamou o meu amigo, ainda não recuperando o espanto. É verdade, o amortilato. Ao mesmo tempo que dizia estas palavras, remexi na pilha de ossos que antes falei. Arredando-os, não tardei a pôr a descoberto uma porção de pedras de construção e argamassa. Com estes materiais e a ajuda da minha colher de pedreiro, comecei vigorosamente a tapar a entrada do nicho. Mal assentara a primeira fiada da minha obra de alvenaria, quando descobri que a embriaguez de Fortunato se dissipara em grande parte. A primeira indicação que tive do facto foi um queixume abafado que vinha das profundezas do recesso. Não era um grito de um homem embriagado. Depois houve um longo e obstinado silêncio. Assentei a segunda fiada, a terceira e a quarta, e nessa altura ouvi as furiosas sacudidelas da corrente. O barulho durou vários minutos, durante os quais, a fim de poder escutá-lo mais a meu contento, suspendi o meu trabalho e me sentei sobre os ossos. Quando por fim o chocalhar cessou, voltei a empolhar a colher e completei sem interrupções a quinta e a sexta fiada. A parede dava-me quase pelo peito. Voltei a deter-me, erguendo o archote por cima da obra da alvenaria, fiz incidir uns quantos débeis raios sobre a figura que ocupava o seu interior. Uma sucessão de grandes gritos estridentes que brotavam de súbita gargalhada da figura acorrentada pareceu lançar-me violentamente para trás. Por breves momentos hesitei, estremeci. Mas bastou pensar um instante para me tranquilizar. Pousei a mão na sólida estrutura das catacumbas e sosseguei. Voltei a aproximar-me da parede. Respondi aos gritos daquele que brandava. Reproduzi-os, secundei-os, ultrapassei-os em volume e intensidade. E assim fiz, e o vociferador calou-se. Era já meia-noite e a minha tarefa aproximava-se do fim. Tinha completado a oitava e a nona e a 10ª fiadas. Concluir a parte da 11ª e última. Faltava apenas assentar uma pedra e recobri-la de argamassa. Com esforço, venci o seu peso e coloquei-a parcialmente na posição que lhe competia. Nessa altura, porém, saiu do nicho um riso cavo que me pôs os cabelos em pé. Sucedeu-lhe uma voz triste que tive dificuldade em reconhecer como a do nobre Fortunato. Dizia a voz: boa piada, não há dúvida, uma excelente piada. Vamos rir-nos imenso à custa dela no palácio, enquanto beberemos do nosso vinho. O amutilato, disse eu. O amutilato. Mas não se está a fazer tarde. Não se estarão à nossa espera no palácio. Lady Fortunato e os outros. Vamos embora. Sim, disse eu. Vamos embora. Pelo amor de Deus, Montresor. Sim, pelo amor de Deus. Mas foi em vão que aguardei uma resposta a estas palavras. Comecei a ficar impaciente. Chamei: Fortunato! Não houve resposta. Tornei a chamar: Fortunato! Continuava a não haver resposta. Enfiei um archote pela abertura que restava e deixei-o cair lá dentro. Ouviu-se apenas um retinir dos guizos. Começava a sentir-me mal por causa da umidade das catacumbas. Apressei-me a pôr termo ao trabalho. Coloquei penosamente a derradeira pedra no sítio e cobri-a de argamassa. Tornei a erguer o antigo baluarte de ossos contra a nova parede. E durante metade de um século nenhum mortal os perturbou.